Olá, Alô, muito boa tarde a todas, muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Estamos na vigésima vigésima, primeira. vigésima primeira. Consistência, 21 vezes já tivemos aqui. É isso. É boa, boa, boa. Vamos a isso. Então, queres fazer aquele protocolo inicial? Sim. Não tens outro remédio, não é? Então, para quem seja aqui novo connosco nas Talks, as Anti-Diet Talks são conversas gratuitas e descontraídas que acontecem aqui todas as terças-feiras às 19 horas. Todas as semanas trazemos temas diferentes, temas que vocês conseguem escolher a nossa comunidade no WhatsApp. Se existir aqui alguém que não está na comunidade, entre na comunidade, o link está na descrição deste vídeo, porque por lá nós partilhamos exercícios práticos. Por acaso ainda não partilhei o material de apoio desta talk, mas vou partilhar a seguir a terminar. É isso, acho eu. Na comunidade também podem escolher o tema da próxima semana, como eu estava a dizer, e ter acesso aos exercícios práticos. Que é só para quem está ao vivo, porque apesar de Exato. esta talk ficar gravada por uma semana até a talk seguinte, naturalmente, nós recortamos, ou seja, só tem acesso à palavra passe que abre o documento com o material quem efetivamente estiver aqui connosco ao vivo. Exatamente. Esta semana, o tema escolhido com 100% das votações, acho eu, tenho quase certeza, foi sobre planos alimentares, que é uma questão que nos fazem muitas vezes, no sentido se nós fazemos planos, se não fazemos, então o que é que fazemos? E é um tema que eu considero até um bocadinho polémico. Não sei se é polémico, diria que é Mas vai um contra, bocadinho. É contra o contra. senso comum, Exatamente, é isso. mas não Vai, necessariamente que é sim, não polémico. é polémico, mas vai um bocadinho contra aquilo que nós ouvimos na maior parte das vezes. E eu acho que também é por isso que acaba por gerar bastantes dúvidas e, portanto, estamos aqui para falar sobre isso e explicar aqui qual é que é a nossa opinião profissional em relação a isso, explicar porque é que nós não fazemos e porque é que, inclusive, achamos que, para a grande maioria das pessoas, é uma estratégia, é uma abordagem que, em vez de ajudar, prejudica. Acho que então posso começar por explicar o que é um plano alimentar. Acredito que desse lado a maior parte das pessoas saiba o que é, inclusive eu já tenha tido um, mas no fundo um plano alimentar é um documento passado pelo nutricionista no final de uma consulta de nutrição que dita aquilo que nós devemos ou não devemos comer e no fundo dita, é um plano da nossa alimentação, ou seja, é queria usar um sinónimo para plano, mas pronto, é um plano da nossa alimentação. Há quem utilize a palavra guia também, apesar de guia e plano não Não, mas serem bem a mesma coisa. sim, eu acho que a maior parte das pessoas que usa guia é porque não se quer associar aos planos e então para chamar alguma coisa chama guia. Mas no fundo um plano alimentar dita aquilo que nós devemos comer, aquilo que nós não devemos comer, em que horários é que temos que comer, quantas refeições temos que fazer ao longo do dia, em que quantidades. No fundo acaba por ser assim um conjunto de regras que muitas vezes as pessoas dizem eu não faço dieta, mas depois quando vamos a ver fazem um plano alimentar, seguem um plano alimentar e, na minha opinião, isso acaba por ser uma dieta, porque uma dieta nada mais é do que um conjunto de regras que nós temos que seguir. Quando não seguimos, ficamos assim meio sem saber o que é que devemos de fazer. E, portanto, é isso. Acho que conseguem entender desse lado, então, o que é um plano alimentar, para que é que serve. No fundo, para que é que serve, na maior parte das vezes, com o objetivo ou de perda de peso ou de ganho de massa muscular, mas podem existir outros objetivos e dar aqui a nota também que o plano alimentar muitas vezes é necessário, mas são mais as vezes aquelas em que não é. Quero explicar aqui um bocadinho em que alturas é que um plano alimentar pode fazer sentido? Olha, o plano alimentar pode fazer sentido, por exemplo, em atletas, em desportistas que precisam de obter uma determinada performance. Naturalmente que faz sentido, não é? Porque É a profissão deles? é a profissão deles, eles precisam de atingir uma performance específica, ou então podem ser despedidos ou podem ser despromovidos para outros clubes, para outros contratos inferiores. Então, diria que atletas Sim. não é incontestável a importância de um plano alimentar. E acho que toda a gente concorda com isso. Outros casos também pode ser pertinente um plano alimentar. Pessoas com determinadas doenças que precisam de ter
de ter algum cuidado nutricional específico, Uhum. como doentes renais, por exemplo. Sim, ou por exemplo o doente oncológico, Uhum. que são pessoas que têm que haver aqui, devido à especificidade da doença, têm que ter aqui um controle muito mais apertado em relação àquilo que comem durante o dia, para garantirmos, normalmente é para garantirmos que existe um aporte adequado de calorias, ou por exemplo no caso dos doentes renais existem imensos alimentos que a pessoa não pode comer, mas são casos muito específicos. Para a grande maioria das pessoas, a verdade é que um plano alimentar não faz sentido, porque basta pensarmos que não é sequer natural nós termos que ter alguém que nos dita aquilo que nós devemos ou não devemos comer e quase que a policiar a nossa alimentação. Eu sei que muita gente, é esta a ideia que tem do nutricionista e acha que o nutricionista serve exatamente para isto, para policiar aquilo que nós devemos comer. Ou então um emagrecedor de pessoas, não é? Sim, mas também para Também ditar, é no esse fundo, o rótulo. que é que tu tens de comer, o que é que podes comer, o que é que não podes. Mas a verdade é que, se formos a ver, como eu estava a dizer, isto é muito pouco natural, e não faz grande sentido. Não é esse o trabalho do nutricionista, graças a Deus. Sim. Mas sim, é isso. Portanto, podemos começar por pensar também que um plano alimentar, um, ou melhor, resumindo e baralhando, quando nós queremos atingir qualquer que seja objetivo, e neste caso vou falar na perda de peso, porque eu sei que desse lado é o que a maior parte das pessoas quer e recorre a um plano alimentar com esse objetivo. Quando nós queremos perder peso, nós temos que tomar determinadas ações, determinados comportamentos que nos levem a essa perda de peso, correto? Até aqui todos concordamos. Nós estamos neste momento com um peso, queremos atingir um peso mais baixo e temos que fazer alguma coisa para lá chegar. Temos que ter comportamentos que nos levam a um peso mais baixo. Como toda a gente sabe, por exemplo, a atividade física. O plano alimentar aqui entra na parte da alimentação, em que no fundo nós seguimos aquilo que diz no papel, à partida estamos abaixo das nossas necessidades, conseguimos perder peso. Até aí tudo ok. Qual é que é o problema? O problema é que o plano alimentar, obviamente, nós não vamos seguir o que diz na folha para sempre, não é? Nós não olhamos para as pessoas à nossa volta e estamos todos com uma folha à frente a ver o que é que temos que comer, quantas gramas é que temos que comer, se podemos comer isto, se podemos comer aquilo. Por isso aqui a questão é que o plano alimentar até pode ter algum resultado quando nós estamos a segui-lo, o problema é depois, não é? Sim, para, um dos grandes problemas das dietas, dos planos alimentares, é que se fores a reparar, ok, prescreve-se um plano, mas não se verifica efetivamente se a pessoa vai conseguir cumpri-lo ou não. Por exemplo, se a pessoa não trabalhar o seu interior, não se capacitar para seguir um determinado estilo de vida, nem tem a ver com a alimentação, um determinado estilo de vida, como é que tu podes garantir que a pessoa vai ser consistente na atividade física, vai ter uma alimentação mais equilibrada, se internamente nada mudou? Uhum. Não sentes que essa é uma das grandes lacunas dos planos alimentares? Que Mas é isso, a lacuna, prescrever uma alimentação e, olha, agora salva-te. mas eu acho que a lacuna não está nos planos, porque o plano é só, no fundo, eu não concordo com, não acho que o plano seja benéfico para a maior parte das pessoas, mas eu acho que nesse caso a lacuna não está no plano, a lacuna está no profissional e na falta de competências que a classe profissional do nutricionista tem para mudar o estilo de vida e para ajudar as pessoas a mudar o estilo de vida. Certo. Mas isso que estás a dizer é interessante, porque nós já assistimos a várias consultas de nutrição nos vários estágios que fizemos e a consulta de nutrição tradicional que nós conhecíamos na altura, porque não conhecíamos outra coisa, era a pessoa chega à consulta, faz-se uma data de perguntas, muitas delas pergunta-se, mas também não se usa aquela informação para nada, não adianta de nada perguntar aquilo, fazes um plano alimentar no final e as consultas de seguimento são, então, o que é que tem feito? Tenho dificuldade no lanche. E o que nós vamos a ver, e no fundo isto que eu vou dizer, foi o que me fez também abrir um bocadinho os olhos e perceber que não podia ser só aquilo, que eu não podia ficar por ali, que é, as pessoas sabem exatamente o que é que têm que fazer. As pessoas sabem exatamente o que é que têm que comer ou o que é que supostamente deviam comer. Toda a gente sabe que a fruta e os vegetais fazem bem, que a sopa é ótima. Toda a gente sabe que bolachas e refrigerantes não deviam ser para comer todos os dias. O problema é que as pessoas não conseguem cumprir isso. E isso é muito mais profundo do que, então, está a ter dificuldade no lanche, então o que é que podemos fazer?
Ou seja, aqui eu acho que o problema é no plano, sim, mas também é na falta de competências que eu acho que a classe profissional tem, porque o que nos é ensinado na faculdade não é suficiente. E se nós não procurarmos enquanto profissionais, e pronto, isto aqui já não tem nada a ver com o tema, mas o que nós fizemos de diferente, nós procuramos informação, Ver procuramos, para além do óbvio, não é? sim, procuramos fora, no fundo, da faculdade, da licenciatura, e, portanto, desenvolvemos competências nesse sentido, mas a verdade é que eu acho que a classe profissional não tem essas competências porque também não nos é ensinado na faculdade. Se ficarmos só por ali, pronto, acaba por ser mais do mesmo, não é? Mas tu acabaste por tocar no ponto que eu estava a querer dizer. O modo de trabalhar prescritivo, não é, dos planos alimentares tem essa lacuna, que é entregas um plano alimentar e pressupões que, dando o conhecimento à pessoa, a pessoa já consegue Exatamente. executar. Mas será que a pessoa não tem crenças que limitam profundamente a conseguir, por exemplo, encarar a atividade física de outra forma? Será que a pessoa consegue encarar? Se calhar a atividade física, na mente daquela pessoa, é uma atividade que causa tanto sofrimento que ela não consegue ressignificar a atividade física. Não é por tu dizeres, olha, faz uma caminhada 2 vezes por semana, está bem? A pessoa sabe, por alguma razão ela não consegue executar. Então é preciso um trabalho interno para efetivamente passares de dizer, olha, faz 2 vezes atividade física, para vou-te ensinar como é que podes conseguir fazer 2 vezes atividade física. Eu acho que a chave está aqui. Sim. A chave está na mudança comportamental e não na prescrição, porque prescrição é fácil. Come 3 peças de fruta. Mas eu não consigo, eu não gosto de fruta. Então vou-te ajudar a que consigas comer 3 peças de fruta. Eu acho que a chave está aqui. Não sei se concordas. Sim. Na verdade, sim. acho que concordo. Sim. Mal seria. Sim, sem dúvida, é isso. E eu acho que para aquelas pessoas que. Porque muitas vezes nós vivemos no inconsciente e não conseguimos perceber isto. E eu também já fui esta pessoa que eu era a cliente que saltava de nutricionista em nutricionista e não conseguia perceber. No fundo, eu estava sempre à espera, não, este profissional é que vai ser bom e vai-me ajudar a conseguir cumprir o plano. Só que lá está, o problema é que é muito para além do plano. Se nós não conseguimos cumprir, não tem nada a ver com o plano em si, tem a ver com coisas muito mais profundas do que isso. Tem a ver com as crenças que nós temos. A identidade. Sim, aquilo que nós acreditamos que somos, que condiciona depois tudo o resto à nossa volta, todos os nossos comportamentos. E pronto, obviamente isto tem muito impacto depois nos resultados que as pessoas têm e no facto de não conseguirem cumprir, lá está o papelzinho. Ao papel em si, também acho que não faz muito sentido porque, por várias razões, e já ia começar aqui a dizer, se calhar podemos começar pela primeira, que é em relação à relação em relação à relação com a comida que nós temos. O plano alimentar, de facto, não é uma ajuda e para muitas pessoas é o início de uma má relação com a alimentação, porque, como eu disse ao início, isto é quase como um nome pomposo para uma dieta, que é um conjunto de regras, e um plano alimentar acaba por fazer a distinção de alimentos bons e maus, que é a receita para termos aquela mentalidade de 8 ou 80. Consciente ou inconscientemente. Exatamente, muitas vezes isto acontece de forma inconsciente, porque se nós formos a ver, por muito que imaginem que eu até trabalhava com planos alimentares e imaginem que eu até não queria ser restritiva e estar a cortar as quantidades à pessoa e estar a obrigar a pessoa a comer X quantidades. Mas se eu estou a dizer à pessoa que ela tem que comer arroz ou massa e bife de peru ou bife de frango, eu já estou a ser restritiva em termos de qualidade dos alimentos. Porque por muito que eu ponha, olha, a seguir ao almoço come um quadradinho de chocolate, é uma regra. A pessoa, se não quiser comer o chocolate a seguir ao almoço, primeiro vai comer, porque as pessoas não pensam, quando nós temos o plano à frente, nós não pensamos se temos fome para aquilo ou não temos. Eu já fiz muitos planos alimentares, por isso eu sei perfeitamente como é que é. Nós pomos no prato, ficamos a pesar a comida, e não pensamos sequer se aquilo faz sentido para aquela refeição, se temos fome para aquilo, é aquilo que eu tenho direito, é aquilo que eu vou comer. E depois, esta questão dos alimentos bons e maus, que traz muito esta mentalidade de dicotómica, não é? Entre tudo ou nada, sim. Sim. Em que basicamente sentimos que temos que obedecer àquele conjunto de regras e como muita gente que tem esta predisposição para má relação com a comida tem aqui um quadro de perfeccionismo, estas pessoas facilmente vão da mentalidade de 8 para 80, em que
ora se comprometem a fazer aquele plano de uma forma rigorosa, impecável, mas assim que tropeçam a primeira vez, então aí já vale tudo. E aí o quadradinho de chocolate pode se transformar em 10, 20 quadradinhos, porque a pessoa já assume que se já errei aqui, errei, entre aspas, no pensamento da pessoa, se já errei aqui, então agora já vale tudo. Já que está estragado, não é? Então vão permitir aqui tudo. Os planos alimentares promovem Sim. muito este tipo É o de... que começa amanhã. É o que começa amanhã. Na próxima segunda logo Exato. recomeça. E depois andam a saltar de segunda em segunda Sim. durante anos e anos a fio. Mas é engraçado que nós, conscientemente, ninguém acha que isto faz sentido, ninguém acha que este tipo de pensamento de começa amanhã ou agora já estraguei isto, mais vale começar amanhã e agora vale tudo. Ninguém acha conscientemente que isto faz sentido, não é? Isto é, lá está, uma coisa inconsciente da mentalidade do tudo ou nada, nós queremos tanto ser perfeitas e o plano alimentar promove também muito este perfeccionismo e quando nós cumprimos o plano alimentar, o dia correu super bem e agora é que estamos motivadas, agora é que vai correr tudo bem, mas quando também não cumprimos, é exatamente o oposto e sentimos um lixo e sentimos que falhámos connosco próprias e andamos a viver aqui no ciclo de ora cumpro tudo e sinto-me super bem, ora não cumpro nada e a vida é um lixo. E pronto, não existe. Se nós pensarmos na alimentação, que é uma coisa que nós fazemos todos os dias, várias vezes por dia, a relação com a alimentação devia ser assim, não devia ser aos picos, não é? Que é o que acontece com as dietas e com os planos. E facilmente a pessoa dá o salto para associar o seu próprio valor moral à qualidade da sua alimentação naquele dia. Faço uma alimentação saudável, sou uma boa pessoa. Como ali uns doces, já considero que não faço uma alimentação saudável, se calhar já não presto, se calhar já não sou uma vencedora, se calhar já sou uma derrotada e facilmente... Porquê que eu estou falando no feminino? É porque o público é feminino. Estava a pensar, sou uma derrotada, como assim? Está tudo bem, está tudo bem. Um autoquestionamento. Sim. Outra questão em relação aos planos é que, basicamente, para quem não sabe como é que se faz um plano, eu explico aqui em 5 minutos. É agarrar no peso da pessoa, na altura, fazer um cálculo das calorias e fazer um plano com base nessas calorias. Através de fórmulas. Existem várias fórmulas que são estimativas. Obviamente, logo aqui existe uma margem de erro, porque lá está, é uma estimativa, só a altura e o peso, obviamente, diz-nos muito pouco sobre a pessoa. Nós basta pensarmos num atleta que tenha 100 kg e tenha imensa massa muscular e numa pessoa que tenha 100 kg e que tenha muito mais massa gorda. Logo aqui vai haver, existem diferenças, não é? E o plano, no fundo, quando eu faço um plano alimentar, ou aliás, se eu fizesse um plano alimentar, no fundo, nós agarramos naquelas calorias diárias que a pessoa tem que comer e distribuímos em alimentos ao longo do dia. Qual é que é o problema? É que o nosso corpo não é assim tão perfeito e nós não gastamos as mesmas calorias nem temos as mesmas necessidades todos os dias, obviamente. É feita uma estimativa, lá está. Mas o que é que acontece? É que muitas vezes as pessoas acham que, por estar escrito que tem que comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de carne, vamos imaginar, é aquilo que deveriam comer, e não é, porque vai haver dias onde se calhar aquilo é muito e eu não tenho fome para comer aquilo, e vai haver dias em que eu tenho muito mais fome e preciso comer muito mais. E o que é que acontece? Nós acabamos por ignorar os nossos sinais de fome e saciedade. Nós que devíamos ser as pessoas que melhor conhecem o nosso próprio corpo, estamos a colocar isso nas mãos de outra pessoa que nos dita o que é que nós temos que comer, em que quantidades, e ignoramos aquilo que nós sentimos. E depois, muitas vezes, as pessoas acabam por desistir porque quase que ou ficam muito cheias, ou passam fome, não é? Sim, e de certa forma isso contribui para perdermos a nossa própria autonomia, não é? Sim. Percebermos, conectarmos com as nossas sensações de fome e saciedade e percebermos, faz sentido continuar a comer, faz sentido parar agora, como é que eu estou? Isto tudo é delegado para as mãos de outra pessoa, neste caso de um profissional. Se nós formos a ver, isto é o oposto do mindfulness. Completamente. Diria que é os extremos opostos. Num lado está aquela pessoa que está a viver por regra, não olha para dentro, não se conecta com os seus próprios sinais, está só a obedecer. Do outro lado, uma pessoa que traz atenção para o momento, traz consciência e percebe se deve continuar a comer ou se deve parar.
Eu acho que são Exatamente. caminhos completamente opostos. E Isto eu pessoalmente acredito mais no caminho da esquerda. E isto, obviamente, é um trabalho que se faz, porque uma pessoa que já passou por vários planos, várias dietas, obviamente está super desconectada dos seus sinais de fome e saciedade, porque teve tanto tempo a ignorá-los, a seguir aquelas regras, que já nem sabe o que é fome, já nem sabe o que é saciedade. Só consegue perceber que está com fome quando está mesmo com muita fome e só consegue perceber que está saciada quando já está quase mal disposta. Isto é um trabalho que se faz. Mas se nós pensarmos, o nosso corpo, que é muito inteligente e sabe exatamente aquilo que faz, a fome e a saciedade é, no fundo, os mecanismos que o nosso corpo tem para nos avisar se nós temos que comer ou se nós temos que parar de comer para manter aquilo que nós chamamos de homeostasia. A homeostasia é o equilíbrio. Ou seja, o nosso corpo, se nós não começássemos nesta coisa das dietas e não sei o quê, com estes mecanismos, nós conseguimos, a partir de pessoas saudáveis, obviamente, nós conseguimos perfeitamente Ter um equilíbrio de peso. manter um equilíbrio ao nível do peso, que é muitas vezes o que leva as pessoas a quererem perder peso. E depois, o plano alimentar não muda comportamentos, como eu já disse no início. E um exercício para verificarem que o que a Clara está a dizer é verdade é pensarem, a maior parte das pessoas já fez mais do que uma dieta, não é? Sim. É verdade, a maior parte da população já fez mais do que uma dieta, principalmente as pessoas do sexo feminino, por causa de toda a imposição que se mete, a imagem da mulher, etc. Isso era etc. todo um outro tema. Isso era outro tema. É só fazerem um simples exercício. O peso que têm hoje em comparação com o peso que tinham antes da primeira dieta. Qual é que é o peso menor ou qual é que é o peso maior? Eu aposto que o peso maior é o de hoje e não aquele peso que tinham quando achavam que estavam com um peso a mais em relação àquilo que vocês desejariam. Exato. Por aí conseguem perceber que se nunca tivessem feito uma dieta na vida, possivelmente hoje não estariam com vontade de fazer outra, provavelmente. Uhum. E só para terminar, o plano alimentar não muda comportamentos, ou seja, quando nós queremos atingir qualquer que seja o objetivo, aqui estamos a dar o exemplo da perda de peso, mas pode ser, por exemplo, correr uma maratona. Se eu quero correr uma maratona não é um exemplo. O que é que queres dizer? É um exemplo que seja mantido a longo prazo. Por exemplo, se eu quero Correr, caminhar? Exato, se eu quero ser uma pessoa que corre 10 km por dia, vamos imaginar, uh, eu tenho que fazer determinados comportamentos que me levem a conseguir correr esses 10 km por dia. Se nós podemos pensar, por exemplo, numa pessoa que faz estes 10 km por dia e de repente fica um ano parada, a pessoa quando voltar vai conseguir correr os 10 km por dia? Claro que não, porque a pessoa teve um ano parada sem treinar. Com o peso, contudo, é exatamente a mesma coisa. Eu não posso querer ter determinado peso, fazer um plano ou uma dieta para lá chegar, parar de fazer a dieta ou o plano e não esperar que o peso suba, porque obviamente o peso vai subir. E como a dieta e o plano não são sustentáveis de manter a longo prazo. Tocaste aí num ponto essencial. Se aquilo que nos leva a atingir um objetivo é insustentável ao longo do tempo, então saberás que o teu resultado é muito, muito temporário. É muito temporário. Assim que deixares de conseguir manter a rotina que te levou ao sucesso, entende sucesso como o objetivo que tu tinhas foi atingido, assim que isso se tornar insustentável, adeus resultados. Seja no peso, seja em tudo na vida. Se tudo o que nos leva a atingir um determinado alvo, se deixarmos de fazer, acabou. É uma questão de tempo. Exato. E nós recebemos aqui algumas perguntas e eu acho que, geralmente, como nós dissemos ao início, esta parte não fica gravada, ou seja, por esta altura nós iríamos despedir de quem não está a assistir em direto, mas como é um tema assim um bocadinho diferente e, no fundo, fizeram-nos aqui perguntas muito interessantes e que eu acho que vão acrescentar bastante ao conteúdo que nós já tivemos aqui a entregar. Esta parte excepcionalmente vai ficar gravada, a senha que dá acesso ao material de apoio, isso já não, e isso partilharemos mesmo no final da talk. A primeira pergunta que nos fizeram foi: olá, se não fazem planos alimentares, o que é que entregam no fim da consulta? Por onde é que é suposto guiar-me? E como é que sei o que é suposto fazer? Eu achei uma ótima pergunta, porque existe muito esta questão de então, mas não entregam nada no final da consulta? Entregamos sim. Não sempre, na maior parte das vezes entregamos. Nós gostamos de. O grande sumo da consulta, eu diria que é a própria da consulta, a conversa. As nossas consultas têm a duração mais ou menos de 50 minutos, às vezes um bocadinho mais.
no fundo, isso é o principal que a pessoa leva para casa. Como eu disse ao início, eu sei que a maior parte de vocês está habituada a que a consulta seja um conjunto de perguntas e no final levam um papel, e é isso que levam da consulta. Connosco não é isso que levam. Nós, no fundo, toda a consulta, aqueles 50 minutos. Mas não foi exatamente isso que a pessoa perguntou. Sim, mas eu estou Vamos- só a explicar para perceberem que porque eu acho que imagina, o main goal de uma consulta normal é o plano. E as pessoas eu acho que ficam confusas porque qual é o nosso, percebes? E é a própria da consulta. Sim, mas temos exercícios. Sim, Nós trabalhamos com cada pessoa o que é preciso ser trabalhado. E não é um trabalho autoritário, um trabalho no sentido em que chega a pessoa e eu digo: olha, minha menina, vais fazer assim, assim, assim. Não. Eu percebo a pessoa, eu entendo a pessoa que eu tenho à minha frente, e em todos os contextos culturais, sociais, todos os contextos, o histórico de dietas que tem ao longo da sua vida, eu tento calçar os sapatos da pessoa e percebê-la. Não com os meus sapatos, mas com os sapatos da pessoa. Só assim é que conseguimos entender com quem estamos a falar. Depois de eu entender a pessoa, eu começo a chegar a um consenso com a cliente, que é que, em conjunto, percebermos o que é fundamental, que áreas da vida é que precisamos trabalhar para que aqueles objetivos que eu percebi entre linhas que a pessoa tinha, ou até comunicado de forma direta, hum, que áreas é que precisamos trabalhar para que isso, por consequência, se torne uma realidade. E, em conjunto, chegamos ao final, por exemplo, das primeiras 2 consultas, chegamos à conclusão do que é que vai ser o nosso caminho nas próximas semanas, nas próximas quinzenas. Normalmente trabalhamos 15 em 15 dias com a mesma pessoa. Não é uma regra, mas costuma ser a periodicidade que faz mais sentido. Então, é um trabalho que percebemos em conjunto. E depois, de sessão para sessão, vamos entendendo o que e é vamos. suposto trabalhar e de que forma, que exercícios é que vamos utilizar para desconstruir o que for preciso desconstruir, para construir o que for preciso construir. É um trabalho interno, nós trabalhamos de dentro para fora. Sim. Não fazemos aquela abordagem clássica, como já perceberam, do plano alimentar. Até, a meu ver, acabamos por acrescentar muito, mas muito mais do que um plano Porque se alimentar. formos a ver, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, as pessoas sabem exatamente o que é que devem fazer ou não. O problema é que não conseguem aplicá-lo na prática ou não conseguem segui-lo durante muito tempo. Ou seja, é muito mais profundo. A comida acaba por ser só um sintoma de coisas muito mais profundas. E é isso exatamente que nós trabalhamos. E por onde é que é suposto guiar-me? Perguntou esta pessoa. Nós damos exercícios práticos para a pessoa levar para casa. Quando é preciso falar de alimentos e de estrutura alimentar, nós também o fazemos, ok? Nós não é de repente vem uma consulta connosco e não, não podemos falar sobre a estrutura de um pequeno almoço, não é isso. Mas não existe uma regra. Eu não digo à pessoa, olha, tens que beber leite, tens que comer isto, tens que comer aquilo. Isso não existe. Existe, no fundo, um perceber o que é que faz sentido. Até na questão dos exercícios, nem nisso demonstramos autoridade. A pessoa gosta mais de fazer exercícios sozinha entre sessões. Falo. Não gosta de levar exercícios para casa. Faz connosco durante a sessão. Sim. Ou seja, aqui um dos nossos objetivos também é acabar com este autoritarismo da nutrição, do eu digo e tu fazes. Do polícia, sim. Isso não faz. Sim, polícia alimentar está fora de questão. Não é só uma questão de ser a abordagem diferente, a maneira de estar também é diferente. Exatamente. É de igual para igual, não há aqui eu digo e tu fazes, isso não existe. Não acredito nisso. E esta pessoa perguntou: e como é que sei o que é suposto fazer? Sabes, porque ninguém melhor do que nós próprios para saber o que é suposto fazermos. O problema é que quase que nós, como quem diz, nós, como é que eu ia dizer? Quase que se chama as pessoas de idiotas como se não soubéssemos nada sobre nada. Claro que, como profissionais, nós temos conhecimentos que a maior parte da população em geral não tem, tudo certo, e nós damos as ferramentas para a pessoa conseguir aplicar na sua vida. Mas lá está, nós não impomos e cada pessoa tem a capacidade de avaliar, ou no fundo nós ajudamos a reganhar essa capacidade de avaliar o que é que faz sentido para si e o que é que não faz.
não somos nós, nem ninguém, nem nenhum profissional de saúde, na verdade, que tem que impor aquilo que nós temos ou não que fazer. Porque isso também não... A verdade é que... Isso Se a não... pessoa pedir, podemos recomendar. Exatamente. Agora, dizer faz isto, faz aquilo, não. E perceber o que é que faz sentido para a pessoa, porque muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm em relação à alimentação, aquilo não é mesmo a dúvida da pessoa, é muito mais profundo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas querem saber o que é mais saudável, é isto ou aquilo. Ok, mas porquê é que queres saber isso? Porquê é que achas que um determinado alimento tens que escolher entre um ou outro? Porquê é que não podes incluir os dois? E, portanto, acho que respondemos à questão. Certo? Sim, acho que sim. No fundo, o que fazemos é isso, incentivamos a pessoa a uma mudança comportamental, damos todas as ferramentas para que a pessoa consiga fazer essa transição, utilizando como meio, como veículo, o crescimento pessoal. Exato. E, portanto, sim, nós entregamos materiais de apoio no final da consulta. Praticamente em todas as Quando sessões. se justifica, sim, há pessoas que não acabam Sim. por não gostar tanto, nós também adaptamos. Mas sim, não é um plano, não são regras, no fundo é isso. Depois temos outra pergunta E que... só acabando assim, a maior parte das respostas, não todas, mas a maior parte das respostas cada um de nós já tem dentro. É E isso. nós também facilitamos fazendo as perguntas certas que levam à descoberta da resposta. Exatamente. Muitas vezes nós fazemos perguntas que nós sabemos a resposta. Só precisamos é que o outro alguém perceba minimamente comportamento humano e faça a pergunta certa para desbloquear a resposta que já tens dentro de ti. Simplesmente precisas de pensar um bocado. E às vezes uma pergunta certa faz-nos pensar e descobrirmos por nós próprios aquilo que faz sentido para nós. E só para terminar este tema, sabe-se que tem muito mais poder eu dizer em voz alta algo que eu quero mudar, eu dizer, por exemplo, não, eu quero mesmo começar a caminhar porque quero atingir isto, isto e isto, do que estar alguém a dizer-me, olha, não, tu tens que começar a caminhar porque tens que atingir isto, isto e isto. O poder que tem eu ouvir as minhas próprias palavras e eu dizer em voz alta é muito mais poderoso do que alguém mandar o que quer que seja. Nós até podemos olhar para os profissionais muitas vezes como quase um chupa-chupa da motivação. O problema da motivação é que... Gostei dessa, um chupa-chupa da motivação. O problema da motivação é que é no dia da consulta e depois até nunca, não é? E não é isso que nós queremos. E, portanto, acho que está respondido. Sim, Depois temos aqui outra pergunta que diz: se os planos alimentares não funcionam, porque é que existem dietas perigosas que podem causar problemas de falta de vitaminas e doenças relacionadas com combinações alimentares para uma pessoa leiga que não tenha conhecimento de nutrientes e alimentação? Por exemplo, deixar as crianças comerem simplesmente o que lhes apetece sem equilíbrio. Não sei se percebi muito bem a pergunta. A questão aqui é que... Se os planos alimentares não funcionam, porque é que existem dietas perigosas que podem causar problemas de falta de vitaminas e doenças relacionadas com combinações para uma pessoa, combinações alimentares? Okay. Eu acho que vou desconstruir a pergunta e pensar que a pessoa está a dizer que existem dietas perigosas que podem causar falta de vitaminas, porque lá está, as pessoas deixam de comer muitos alimentos e acabam por ficar com déficit, até aí tudo bem. E existem combinações alimentares que uma pessoa leiga que não tenha conhecimento não consegue perceber. Vou entender que a pessoa está a falar, por exemplo, de rótulos e não consegue bem entender. Isto não tem nada a ver... Isto, no fundo, qual é que é o problema? É que um plano é exatamente uma dieta. Muitas vezes não leva à falta de vitaminas nem minerais se for feito por um nutricionista, porque, obviamente, do nosso lado nós temos o conhecimento certo para articular e perceber isso, não é? A questão aqui é, se é uma regra, é muito difícil de cumprir a longo prazo. Agora, relacionado com aqui o perceber, se uma pessoa leiga que não tenha conhecimentos não consegue perceber combinações alimentares, que eu acho que a pessoa está a falar de rótulos, eu diria que, no fundo, como em tudo, é passar a perceber, estudar para perceber, recorrer a um profissional para perceber e perceber quando é que faz sentido realmente também estar a analisar um rótulo, porque... Vamos lá ver, a maior parte de nós sabe aquilo que deve comer com mais moderação. Eu sei que não devo viver o meu dia à base de bolachas e chocolate. Faz sentido se eu como uma barrinha por dia de chocolate que não é sequer representativo da minha alimentação, é só aquele doce... E a maior parte das pessoas tem noção disso. Podem não ter grandes conhecimentos nutricionais, sim. mas toda a gente sabe que, nutricionalmente falando, só em termos de nutrientes,
que comer vegetais é melhor do que comer um pacote de batatas Sim, fritas. mas o que eu ia dizer Isto é o senso comum para a população inteira. Mas o que eu ia dizer é, se a minha alimentação é equilibrada e eu como um doce diariamente, por exemplo, um chocolate diariamente, não faz sentido eu também estar muito preocupada a ver a lista de ingredientes, a ver se aquilo é super saudável. Aquilo vai ter açúcar, vai ter outros ingredientes, mas eu como aquela porção moderada e sinto-me confortável com isso. Não é a minha alimentação toda, não é? Depois, eu acho que também, lembrei-me agora que muitas vezes há mitos relacionados com determinados ingredientes que estão nos rótulos. De que fazem cancro, adoçantes que fazem mal. E a única coisa que queria deixar em relação a isto é que existe uma legislação e todos os ingredientes que fazem parte de um determinado alimento são estudados e existem doses máximas que muitas vezes, quando nós estamos a consumir um alimento, nós estamos a consumir uma dose mínima e a dose máxima é gigante. Por isso, em relação a isso, também geralmente isso é a cultura da dieta. Querer fazer, no fundo, terrorismo nutricional e quase que meter as pessoas com medo de comer frutas não biológicas porque faz não sei o quê, e quando isso não tem sentido nenhum. Mas eu diria também que é importante desmistificarmos o porquê que eu preciso de um plano alimentar para não ter déficit de vitaminas ou para apostar aqui na prevenção de determinadas doenças. Porquê que eu preciso de um plano alimentar para isso? A partir do momento que eu tenho uma estrutura alimentar, e isso não é preciso plano alimentar, eu tenho uma estrutura alimentar, sei que mais ou menos quantas refeições é que tenho que fazer por dia. E isto não é chapa 3. Isto é através do autoconhecimento. A pessoa conhece, percebe que estrutura alimentar é que faz sentido para si. Consegue-se reconectar com os seus sinais de fome e saciedade. Larga as regras, larga as dietas e conecta-se com a sua sabedoria interior. Porque é que a pessoa precisa de um plano alimentar se já tiver o conhecimento nutricional mínimo e tiver um conhecimento de estrutura alimentar que o nutricionista pode lhe dar? Porque é que há de precisar de um plano alimentar? É preciso também desmistificar isso. Sim, também. Um plano alimentar não é necessário para garantirmos o nosso aporte de vitaminas. Sim, e também desmistificar. Sabem aqueles posts que nós vemos no Instagram que tem tipo um morango e depois diz: o morango faz bem ao coração, faz bem ao diabetes, faz bem a não sei o quê. Isso é uma treta. Não existe nenhum alimento que vá ajudar a prevenir o cancro. Isso não existe. Não existe nenhum alimento que vá ajudar na perda de peso, não existe nenhum alimento que vá ajudar a ganhar peso, não existe nenhum alimento que faça bem ao coração, que faça bem aos pulmões, isso não existe. O que existe é o equilíbrio alimentar. E nós não precisamos de comer todos os alimentos. Eu não preciso de comer couves de Bruxelas para ter vitamina não sei quantas. Não é preciso. O que é preciso existe um grupo de alimentos que é as hortícolas. Obviamente eu tenho que comer alguns deles. Existe um grupo de alimentos que são os cereais. Eu tenho que comer alguns deles. Existe um grupo de alimentos que são as gorduras. Eu tenho que comer alguns alimentos que tenham gordura. Mas não existe esta obrigatoriedade de eu ter que comer X alimento porque faz não sei o quê. Isso não funciona assim. Era ótimo. De certeza conseguimos curar imensas doenças com um único alimento. Isso é pseudociência. Sim, mas esse tipo de nada faz bem a nada. O que faz bem e o que é saudável, e o termo saudável é muito, muito amplo, o que é saudável é nós fazermos uma alimentação variada e equilibrada. Variada dentro dos grupos alimentares que existem, irmos variando. Não é preciso comer todos, Sim. É preciso comer todos os grupos. Às vezes não todos os alimentos de todos os grupos. Às vezes as pessoas preocupadas gostam da maior parte das frutas. Por exemplo, eu gosto de quase todos os vegetais. A única que eu me lembro assim que não gosto muito é a berinjela. Faz algum sentido eu agora estar a forçar-me a comer a berinjela? Eu como todos os outros. Se eu não gosto muito de berinjela, está tudo bem, como os outros. Agora, quando não gostamos de nada dentro de um grupo de alimentos, claro que aí existe aqui algum nível de seletividade e tem que ser trabalhado. Mas se eu gosto da maior parte das frutas, se gosto da maior parte dos alimentos, eu não tenho que me estar a forçar a gostar de alguma coisa só porque faz bem ao coração, não é? Que não é assim que não é assim que funciona. O que faz bem ao coração lá está, a alimentação ser equilibrada no geral. E não só, uma boa gestão de stress, claro, atividade física, uma boa noite de sono, isso tudo junto, sim, aumenta ou diminui a probabilidade de termos uma doença, de sermos saudáveis.
Isso sim. Sim. Agora, um alimento específico não tem qualquer poder, apesar de haver muito esse tipo de nutrição, que diz que sim, mas isso é pseudociência. Exatamente. E Bem, é isto. acho que está respondido, não é? Para quem não está aqui connosco em direto, vemo-nos na próxima terça-feira às 19 horas. Vamos então agora passar à partilha da senha que dá acesso ao material de apoio que vai ser